Vamos chegando então, pessoal. Bom dia. Vamos lá. Hoje então a gente vai dar continuidade. Ontem eu comecei um pouco na aula 8 e conversei sobre as cores dos corpos, né? Como a gente enxerga as cores. Falei que as cores a gente enxerga através de reflexão, certo? Que o branco, né, a cor branca é a reflexão de toda e qualquer cor. A cor preta é a absorção de todas as cores. E as outras cores, os coloridos, né? Eu citei a minha caneca, hoje a minha caneca é branca. Eu citei a minha caneca vermelhinha, aquela, né, como exemplo. E que a, cada cor que a gente tem é a reflexão. Por exemplo, uma tampinha verde, ela só reflete o verde, não reflete nenhuma outra cor. Tá? Ela vai absorver todas as cores e refletir só o verde. Se for colocada num quarto escuro, com uma luz vermelha, essa tampinha ela vai ficar preta, porque ela só reflete a cor verde, tá? Então eu terminei a aula de ontem explicando como a gente enxerga as cores. Foi esse o finalzinho de ontem, que é o começo da aula 8 de vocês. Tá? Falei um pouco sobre o disco de Newton, que é um disco separado, né, em partes, e todas as partes são pintadas com as cores do arco-íris. E quando a gente gira esse disco, ele mistura todas as cores, e misturando todas as cores ele fica branco. Que a mistura de todas as cores na ótica, né, nas ondas, é o branco, tá? Diferentemente do que nas artes, quando a gente mistura tintas, né? A mistura de tintas. Lá vou eu lembrar aquele videozinho da professora com as mãozinhas, né? Misturando. Que cores que ela misturava? Vermelho, verde, da roxo, né? Não deu. É mais ou menos assim, na ótica, né, nas ondas, a mistura de cores não é igual nas tintas, tá, pessoal? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a polarização, vai ver um pouco sobre polarização, a gente vai entender melhor a difração e a superposição, a interferência das ondas, tá? Então, para isso, eu vou voltar um pouco o conteúdo de vocês lá no começo das ondas, na parte dos. Eu vou fazer uma apresentação de um PowerPoint. Então, não vão dormir, tá? Não durmam, por favor. Deixa eu só fechar aqui. Vou apresentar para vocês um PowerPoint, então. Não. Aqui. Então, pessoal, ondas periódicas, tá? Isso aqui a gente já passou e eu vou revisar um pouco com vocês, então. As ondas periódicas, o que nós temos aqui nas nossas ondas periódicas? Nós temos pontos principais, nós temos crista, nós temos vale, nós temos comprimento de onda. E uma coisa que eu quero que vocês percebam, que o comprimento de onda, ele não é necessariamente, tá? Só de uma crista até outra crista. O comprimento de onda, ele pode ser, deixa eu pegar minha caneta, ele vai ser sempre de um ponto até outro ponto, desde que ele percorra um período. O que é um período? Um período, pessoal, é quando ele completa uma oscilação. Uma oscilação dentro de uma onda é exatamente quando ele consegue fazer um desenho completo. Então, um comprimento de onda também pode ser, ó, daqui, tá? Daqui até aqui, ó. Isso aqui também é um comprimento de onda, tá?
Ó, se for medir em linha reta desse ponto aqui até esse ponto aqui, em linha reta é um comprimento de onda, tá? Então, o comprimento de onda, pessoal, ele não é necessariamente de uma crista até uma crista ou de um vale até outro vale. Ele é de um ponto até outro ponto qualquer na onda, desde que ela percorra um comprimento de onda. Isso é muito importante vocês conseguirem identificar. Então, nós temos comprimento de onda, a amplitude também é importante, principalmente depois quando a gente for passar a parte de acústica, tá? Bom dia! Que mais? Vamos ver aqui. Nós temos amplitude. Bom, sobre a velocidade de propagação da onda, a gente já fez ontem algumas atividades, né? Nós temos duas formulazinhas, a do comprimento de onda sobre o período, ou o Weinberg-Ferida, né? Que é aquela mais tradicional, a que a gente... Ai, desculpa. Mais tradicional, a que a gente mais usa. Então, seguinte. O que é período e o que é frequência? Período e frequência são duas coisas muito importantes dentro da onda. O período é o tempo que a onda leva para fazer uma oscilação. Período é tempo, é medido em segundos. E a frequência é quantas minhoquinhas, quantas ondas, né, quantas oscilações essa onda vai fazer em um segundo. Tá? Não durmam. Período, então, no sistema internacional é em segundos e a frequência, faltou o E ali, tá? A frequência é em hertz, em Hz, que significa 1 sobre segundo. Hertz aqui, isso aqui, significa 1 sobre segundo, que é a unidade medida de hertz. Comprimento de onda em metros, né, e velocidade em metros por segundo. A gente fez ontem atividades sobre isso. Então, essa animação aqui, ela mostra, então, que o comprimento de onda não é necessariamente de uma crista até a outra. Ó. Ele pode ser de qualquer ponto da onda, desde que complete uma oscilação. Tá? Duas coisas que acontecem nas ondas que eu quero ressaltar com vocês. Que é a reflexão, que é muito importante, que hoje a gente vai conversar sobre ela um pouquinho. A reflexão é o seguinte, ó. A onda incide num obstáculo e retorna para o mesmo meio que ela se encontra. Ela não vai mudar de meio. E nessa incidência, nessa volta da onda, ela não vai mudar a sua velocidade, não muda o seu comprimento de onda e também não muda a sua frequência, continua tudo igual, tá? A reflexão tem duas leis. A primeira lei fala do raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano e que o ângulo de incidência, lembrem que o ângulo de incidência é sempre o ângulo com que ela faz com a normal. A reta normal é essa reta perpendicular aqui, é essa reta perpendicular aqui, essa retinha aqui, ó, tá? Essa aqui é a reta normal. É a reta perpendicular com a superfície, tá? Então, o ângulo de incidência é esse ângulo aqui, ó. E o ângulo de refração é esse aqui. Cuidem que no problema eles adoram botar esses ângulos aqui para baixo, ó. Não é esse ângulo aqui, nem esse aqui, tá? Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. E eles são sempre em relação a essa nossa reta normal. O outro fenômeno, eu já falei disso aqui. O outro fenômeno que nós temos é a refração. Refração a gente já estudou quando estudou lentes, né? E reflexão a gente estudou quando estudou espelhos. A refração, então, é quando uma onda encontra uma superfície que separa dois meios e ela muda de meio. E quando ela muda de meio, necessariamente ela muda de velocidade e ela muda o comprimento de onda proporcionalmente.
A frequência, ela não varia, tá? Então, aqui, ó, tem as propriedades. Essa parte aqui é muito importante, tá? As propriedades. Muito importante, que diz o seguinte, ó. Na refração, a frequência e a fase. O que é fase de uma onda, pessoal? A fase da onda é o seguinte, ó. Se ela chega na superfície de separação com a corcundinha para cima, ela não vai inverter e ficar com a corcundinha para baixo, tá? Ela vai continuar com a corcunda para cima, ela não vai inverter a fase, tá? Se tem inversão de fase, ela vira com a corcunda para baixo, isso é inversão de fase. Tá? Então, na refração, a frequência e a fase não variam, ela continua na mesma fase. A velocidade de propagação e o comprimento de onda vão variar na mesma proporção. Na refração, nós temos duas leis. A primeira lei é de que a primeira lei é que o raio incidente, o raio refratado e anormal são coplanares. E a segunda lei nos dá a lei de Snell-Descartes, que é aquela que fala dos ângulos, né? Que diz assim, que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de refração. Essa aqui é a lei de Snell. Snell-Descartes, que a gente usa, mas principalmente a gente usa quando a gente fala da refração da luz, tá? Nessa parte de refração de ondas é mais importante essa relação aqui que a gente faz das velocidades, dos comprimentos de onda que vão modificar proporcionalmente. Bom, vamos para a nossa parte agora específica dessas ondas que a gente vai trabalhar. Difração. Como tem nome parecido, né? Reflexão, refração, difração, polarização, é tudo um zão aí que depois a gente confunde tudo. Difração, pessoal, é o fenômeno que faz que a onda tem para contornar obstáculos. Aí como assim, gente? A onda contorna obstáculos, tá? Por exemplo, se vocês fecharem a porta do quarto de vocês e vocês gritarem, gritar é som, né? Certo? Se vocês gritarem, tiver gente na casa, eles vão ouvir vocês, né? Vão, né? Sim ou não? Vão, né, gente? Por quê? Porque o som ele contorna obstáculos, ele vai contornar a porta, ele vai passar pela fechadura, ele vai passar por baixo da porta, qualquer frestinha que tiver, ele vai contornar e vai se expandir depois através do outro meio, do outro lado. Ele contorna obstáculos com facilidade. Mas agora eu vou perguntar para vocês, será que qualquer onda faz isso com a mesma facilidade? Vamos pensar na luz, que também é uma onda. Se vocês ligarem uma lanterna dentro do quarto, as pessoas que estão na sala vão enxergar? Não, né? Não vão enxergar. Ou se vocês ligarem a luzinha do celular dentro do quarto, o pessoal que está na sala vai enxergar? Não, não vai. A não ser que vocês colocar bem na fechadura ou bem embaixo, assim, né? Não vão enxergar. Então, a difração, ela tem alguns requisitos para acontecer, tá? A difração, então, ocorre da seguinte forma, ó. Ela vai ocorrer quando o tamanho do obstáculo ou do buraco, né, ou da fenda, vai ser do tamanho, né, da ordem de grandeza do comprimento de onda. O comprimento da onda do som ele é diferente do comprimento da onda da luz, tá? Então, olha só. Isso assim é a difração. Por exemplo, vocês gritando dentro do quarto, o som encontra um buraquinho e ele vai contornar esse buraco. E olha como ele vai para o outro lado, ó, ele vai se expandindo para o outro lado.
tá? Então, ó, ele encontra um obstáculo e depois ele se expande para o outro lado. A difração funciona assim, ó. Nós temos uma frente de onda, ela chega num buraco, numa fenda, num obstáculo e se difrata, tá? A, a luz, a, a, a luz, pessoal, ela tem mais dificuldade para se difratar, porque o comprimento de onda dela é muito pequeno, tá? Então é mais difícil de se difratar. O som se difrata fácil, o comprimento de onda dele é maior. Então olha só, o som, né, se difrata com facilidade, a gente escuta através das paredes, para falar bem assim. Tá? Então difração é isso aí, pessoal. É o contorno das ondas, tá? É a facilidade que uma onda tem para contornar um obstáculo. Bom dia, gente, que vai chegando agora. Vamos chegando. Tá ok? Então, a luz, não é que a luz não se difrata, tá? A luz, ela é muito raro de se difratar, tá bom? Porque encontrar uma fenda do tamanho do comprimento de onda da luz é muito difícil, tá? Porque o comprimento de onda da luz é muito pequeno, tá? Então é muito raro. Então, por regra, vocês peguem que a luz não se difrata, tá? Então o som se difrata e a luz não, porque no nosso dia a dia é muito difícil a gente encontrar uma luz se difratando, tá? Outro fenômeno agora, e esse a gente vai tratar com um pouco mais, ele tem um pouco mais de detalhes, tá ok? Tá ok. Que é a polarização. Vocês já ouviram? Oi? Diga. Justamente, é isso aí. Por exemplo, assim, ó, isolamento acústico, você vai colocar materiais que dificultam a passagem do som, tá? Mas aí vai além disso, vai além, claro que o objetivo é dificultar a saída dessas ondas sonoras, tá? Então, por que se usa bastante isopor, por exemplo? Sabe? O isopor, ele tem bastante camadas de ar no meio dele. No ar, incrível que pareça, o ar, ele, de certa forma, o som tem uma velocidade menor. Então tem várias coisas, tem a ver com temperatura, a velocidade do som com temperaturas mais baixas, tem várias coisas, tá? Então existem vários métodos para fazer um isolamento acústico, tá? Existem vários. Dentro da área de acústica, depois a gente vai estudar a velocidade do som dependendo da temperatura e vai estudar também a forma como o som se propaga em certos meios. É bem interessante. Isso vem na apostila 9, eu acho. Na apostila... Tô perdida nas apostilas. Na próxima. Qual é a próxima? 5? Tô perdida. Me perco nessas apostilas. Na 5. Nós temos a parte de acústica, mas é isso mesmo, tá? O isolamento acústico é impedir a passagem das ondas sonoras, tá? E polarização, alguém já ouviu falar em polarização? Alguma coisa do tipo? Óculos polaroide. Já ouviram falar em polaroide? Vou dar um exemplo que vocês vão se situar. Bom, o que é polarização? As ondas, pessoal, elas se propagam tridimensionalmente, principalmente o som e a luz, tá? As ondas que se propagam tridimensionalmente, ó, é essa figurinha que eu estou colocando aqui, ó, para vocês, ó. Essa aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Opa, não riscou. Não riscou. Essa figurinha aqui, ó. Claro, não riscou porque eu estou com a parte de trás da caneta, né? Não vai riscar nunca. Aqui, ó. Isso aqui é uma onda de luz. Ela se propaga tridimensional. Lembram que as ondas podem ser unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais.
A polarização, ela é uma coisa, um ato que a gente faz para poder direcionar essa onda e fazê-la vibrar numa direção só, não em todas as direções. Por exemplo, a gente pega uma onda tridimensional e transforma ela em unidimensional. Isso é fazer polarização, tá? E a polarização, ela só pode ser feita, ela é exclusiva das ondas transversais. Só das transversais. Então, cabe vocês a lembrar que o som é longitudinal, tá? O som é longitudinal. Então, no som não acontece polarização, tá? No som não acontece isso. A polarização, aqui o exemplo que eu trouxe para vocês é de uma corda. A corda está girando assim em várias posições e a gente vai colocar na frente dessa corda um obstáculo que tem uma fenda vertical. No momento que essa corda passa por essa fenda vertical, ela vai passar a vibrar dessa forma aqui, como está mostrado aqui, ó. Ela vai fazer essa vibração aqui, ó. Aí foi isso aqui ela já está polarizada, ó. Aqui ela já está polarizada. Aí, por brincadeira, colocaram uma outra fenda horizontal. Nessa fenda horizontal, polarizou essa onda transversal aqui, ó, e ela ficou novamente polarizada. Ou seja, ela ficou sem vibração nenhuma. Acabou cortando todas as vibrações dela. Então, polarizar é deixar a onda completamente numa direção só, tá? Então, aqui a gente acabou deixando a onda sem nenhuma direção de vibração. Ela parou de vibrar. Bom, aqui tem os exemplos de como acontecem as vibrações, tá? Então, aqui essa onda vermelha, ela foi polarizada na horizontal. Então, ela ficou assim, tá? Ela já foi polarizada. Ela ficou dessa forma, tá? E essa verde, ela foi polarizada na vertical. Aí ela ficou vibrando dessa forma aqui. Tá? Então são ondas que já foram polarizadas. Eram ondas que vibravam em mais direções e quando foi polarizada na horizontal, colocada uma placa com uma fenda na horizontal, ela ficou vibrando como essa vermelha. E quando foi colocada um polarizador vertical, ela ficou vibrando como essa verde. Tá? Um exemplo bem desses dois aqui, ó, da horizontal e da vertical, é um óculos que vocês conhecem muito bem. O óculos do cinema 3D. Ele funciona dessa forma, tá? Vocês têm um lado polarizado de uma forma e o outro lado polarizado de outra forma. E aí, quando vocês colocam os dois juntos e a gente enxerga com os dois olhos, eles conseguem formar uma figura em 3D na tela. Os óculos do cinema 3D, eles são polaroides. Tá? E também o óculos de sol. Os óculos que impedem a passagem dos raios UVA e UVB, eles também são chamados de óculos polaroides. Tá? Os óculos polaroides, eles também são com luz polarizada, tá? São lentes que fazem com que a luz passe através dela polarizada. Eles são polarizadores da luz solar. Não deixam a luz chegar da forma que possa machucar os nossos olhos. Ó, aqui outro exemplo, então, quando vem uma onda, a onda vertical atravessa a grade com fendas na mesma direção sem dificuldade. Ó. Ela é aqui, né? Aqui ela já é vertical, se passar vertical não tem problema.
Agora, se ela passar uma grade horizontal, ela vai sendo aniquilada. Ó. Então, se a fenda for igual ao movimento da onda, não tem problema. Agora, se a fenda for diferente, a onda vai ser aniquilada. Ó, passou ali, ficou vertical, depois acabou a onda. Essa colocação aqui embaixo é muito importante. Eu perdi meu mouse de novo. Eu perco meu mouse na tela, tá, gente? Toda onda polarizada diminui a sua intensidade luminosa. Aí, pessoal, a gente entra numas leis, tá? Sabe que a física sempre tem que ter umas leis dentro, senão ninguém fica satisfeito, né? Umas fórmulas, essas coisas assim. A gente tem aqui... Cadê a leizinha? Lei da polarização. Nós temos a lei de Malus, tá? Que faz uma relação entre a intensidade da onda. Mas uma intensidade que é importante é a seguinte, ó. A intensidade inicial, a intensidade final da onda, tá? Vai ser igual a metade da intensidade inicial. Então, a intensidade, isso aqui é a intensidade luminosa, tá? A intensidade luminosa, perdão, a intensidade da onda. A intensidade da onda vai ser sempre menor depois de polarizada, sempre menor. Ela vai perder força. Pensa, aquela onda tá lá vibrando para todos os lados, vem um obstáculo e faz ela ter que ter um limite. Ela vai perder a intensidade, tá? Então, ela sempre vai diminuir a sua intensidade. Vamos ver. Isso aqui é um exemplo do óculos Polaroid, ó. Ele polariza a luz numa direção e aí superpõe uma outra lente que vai polarizar em outra direção, certo? E aí nós temos os óculos escuros. São os óculos para luz solar, né? Que polarizam completamente a luz. Uma vai ter, são sobreposições de lentes, uma polariza numa direção e a outra polariza na outra direção. Eu acho que é isso aqui, da polarização. Nós temos ainda dentro da polarização, antes de vir na superposição, pessoal, a lei de Malus, tá? Que depois eu converso um pouco com vocês, ela tem uma formulazinha, eu vou para o quadro. Vou só terminar o PowerPoint. Superposição de ondas é quando duas ondas vão se encontrar, tá? Imagina, a gente tem várias ondas por aí, né? Claro que vai acontecer delas se encontrar. O que acontece? Quando as ondas se encontram, vejam bem, as ondas têm que ter mesmo a natureza, tá? Para que isso aconteça. Por exemplo, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas não vão fazer essa coisa aqui. Isso vai acontecer só com ondas de mesma natureza. Por exemplo, o som e a luz não sofrem interferência um do outro, tá? Deixa eu pegar aqui que sumiu meu mouse. Bom dia! E aí o que nós temos então? Ó? São duas ondas, uma vindo numa direção, outra vindo na outra, elas se encontram e acontece alguma coisa. O que acontece? Às vezes elas vão aumentar a sua amplitude, às vezes elas vão diminuir a sua amplitude, às vezes elas vão, inclusive, ficar sem fase nenhuma. Então vamos ver, ó. Nós podemos ter uma interferência construtiva. O que é construtiva? Construtiva é quando aumenta. Então nós vamos ter duas ondas, ó. Uma onda que é a onda 1. Deixa eu achar meu mouse de novo. Achei. Nós temos a onda 1, que a onda 1 vem nessa direção aqui, ó. E a onda 2 vem nessa direção aqui. A onda 1 tem essa amplitude A1 aqui, e a onda 2 tem essa amplitude A2 aqui, ó. Ambas estão para cima, tá? Nesse exemplo. Ambas estão para o mesmo lado. Elas podem estar as duas para cima, como elas podem estar as duas para baixo. Então, elas vão na mesma direção, em sentidos opostos. Quando as duas se encontram, a gente soma as amplitudes. Pensa, vai
vão se encontrar uma corcunda e uma corcundinha. Vai se encontrar as duas, vai dar uma corcundona, né, pessoal? Vai dar uma amplitude bem grande aqui. E depois do encontro delas, cada uma segue sua vida como se nada tivesse acontecido. É quase encontro de carnaval, tá, pessoal? Elas se encontram aqui, é aquela coisa intensa toda, depois segue cada uma para um lado como se nada tivesse acontecido, tá? A próxima. Então, entenderam a construtiva? Vai ser as duas para a mesma fase, pode estar as duas para baixo ou as duas para cima. Não vão dormir aí. Puxar a orelha, dar um beliscão no dedão do pé de vocês. Daqui a pouco aparece eu aí na casa de vocês, ó, viu? Então aqui, ó, a destrutiva. Destrutiva é quando vem uma onda e a fase dela é para cima, outra onda com a fase para baixo. Então o que, que acontece na destrutiva? Elas estão em fases opostas. Na destrutiva, a gente vai diminuir uma amplitude da outra. Às vezes vai dar uma amplitude para cima de resultado, às vezes pode dar uma amplitudezinha para baixo de resultado, e às vezes pode dar até sem nada, dica de onda. Tá? Se as duas tiverem mesma amplitude, pode terminar a onda nesse ponto de encontro. E aí, depois que termina o encontro, elas simplesmente se afastam, tá? Da mesma forma como se encontraram. É assim que funciona a interferência de ondas. Já vou aproveitar aqui para vocês ondas estacionárias. Ondas estacionárias, pessoal, são ondas periódicas que estão presas nas pontas. Quando uma onda está presa, ela bate numa superfície fechada, ela volta com inversão de fase. Ou seja, se ela bate na parede, por exemplo, ou na superfície fechada, com a fase para cima, ela vai voltar com a fase para baixo. E isso repetidamente, ó, vai dar uma onda estacionária. Isso aqui é a onda indo e voltando várias vezes, tá? E aí o que, que acontece? Nessa onda estacionária, nós temos momentos que são nós, que são esses pontos aqui no meio, que são chamados de nós, e momentos que são chamados de ventre. Ventre é a barriguinha da onda aqui, ó. Isso aqui são os ventres, numa onda estacionária, tá? Então, onda estacionária nós temos nós e ventres, porque quando a onda chega numa parte fixa, ela inverte sua fase, tá? Ó, são ondas estacionárias. Elas funcionam dessa forma aqui, ó. Quando ela chega no final, ela volta com inversão de fase, ó. Sempre assim. São as ondas estacionárias, tá? Ó, ondas estacionárias funcionam dessa forma. Ó, até formar os ventres e os nós, ó. Exatamente dessa forma. As interferências construtivas, destrutivas, tá? E assim segue. E o PowerPoint era esse aí, tá, pessoal? Depois eu mando para vocês, porque aqui já tem a outra aula também. Dentro desse PowerPoint, já tem a outra aula também. Deixa eu tirar aqui. Aqui nós temos a outra aula também. Eu quero falar com vocês sobre a lei de Malus, que fica dentro da polarização. A lei de Malus faz uma relaçãozinha entre a intensidade da onda e a intensidade da onda resultante no final da polarização. Quando a gente faz um girinho, a gente vai ter um polarizador numa posição e um outro polarizador em que a gente vai não deixar eles completamente retos, a gente vai fazer um girinho num deles. E esse girinho vai ter um certo ângulo aqui, ó. Um ângulo. E aí a lei de Malus é o seguinte, ela relaciona a intensidade da onda que está chegando aqui, né, nesse vertical aqui, com a intensidade da onda que vai ficar no final, em relação ao cosseno desse ângulo. Essa é a lei de Malus. Vocês têm ali na apostila de vocês, na página 13, a relação da lei de Malus, tá?
Pessoal, é um monte de coisa, né? Um monte de coisa para a gente assimilar. Vamos dar uma olhada nas atividades aí, quem tem a apostila? Vamos lá? Na página 18, estão acordados ainda? Vamos lá, página 18, vamos pegando lá. Essa questão aqui é a questão 810. Essa questão aqui é a questão... Estão enxergando? 0810 da página 20. Ela fala sobre interferência de ondas, tá? Então lembrem assim, ó, quando a gente tem duas ondas na mesma fase, vai ser construtiva, e em fases opostas vai ser destrutiva. Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês tentarem pensar como vai ficar a resultante dessas duas ondas, tá? Depois que elas baterem aqui nessa parte fixa, voltarem e se encontrarem aqui no meio. Lembrem-se que quando elas baterem na extremidade fixa, esse cucuruto que está para cima vai vir para baixo e esse que está para baixo vai vir para cima. Tá? Então, eu aconselho vocês a desenhar um momento após a batida, como elas ficaram, e aí as fases do encontro dela para ver qual das alternativas vai fechar. Tentem desenhar, isso é só desenho, tá? Não culpem a física, culpem as artes. Vou dar uns minutinhos para vocês pensar, tá? É interferência. Uns minutinhos. Sim. Uhum. Isso aí. Só tem que lembrar que elas viraram aqui embaixo, né? Aqui, quando elas batem aqui, elas viram. Mas como as duas viram, pessoal, não tem muito frufru não, né? Porque como as duas estão virando, acaba como se não tivesse virado, porque uma vai para cima, outra vai para baixo, então acaba dando a letra E, tá? Sem problema. Deixa eu ver qual outra que eu peguei dessa aula de hoje aqui. Eu acho que é essa aqui, ó. Deixa eu mudar de página aqui. Que é essa aqui. Essa questão aqui é a questão, deixa eu ver, número 11, 0811. Isso aqui é 0811. Vamos tentar fazer ela. Deixa eu aumentar ela aqui. Vamos tentar fazer. Ó, na figura a seguir, C é um anteparo. Deixa eu aumentar isso aqui que o desenho está muito pequenininho. Vou aumentar. Está bem pequenininho esse desenho do meio, mas vamos lá. Para quem tem a apostila, olha na apostila. Então, eu vou botar aqui assim, eu vou tentar mostrar o que está dizendo aqui. C é um anteparo, C é esse aqui. E S0, que é esse buraquinho aqui. Esse aqui é o S0. E S1 e S2 são as fendas, que são esses buraquinhos aqui, ó. Tá? Assinale a alternativa que contém os fenômenos ópticos esquematizados na figura. Então, que fenômenos a gente está vendo aqui? A gente vê a onda passando por um obstáculo, né? O que é isso, a onda contornando um obstáculo? Difração. Então a gente já elimina as alternativas que não têm difração, que é essa aqui e essa aqui, ó. Legal, 50% de chance de acertar a questão.
Agora, o que mais a gente tem? A gente tem reflexão e difração e interferência. Em algum momento aí aparece a onda batendo no obstáculo e voltando? Nitidamente não, mas teria reflexão sim, tá? Mas não aparece no nosso desenho que a onda está batendo e voltando. Então, o que que aparece? Aparece aqui, ó, essa onda sendo difratada no S2 e a onda também sendo difratada no S1. E aí formam duas frentes de onda em que vocês vão ver que uma onda aqui, ó, está se sobrepondo à outra. Nós temos aqui, ó, interferência nesses meus pontinhos azuis, são interferências, pessoal. Nesses pontinhos azuis, nós temos interferências construtivas, tá? No caso, seriam duas cristas juntas, ó. E na parte branca, nós temos, no meio, ali na parte branca, normalmente nós temos dois vales, tá? Que também é construtiva, tá? Então, nós temos difração e interferência. Letra B. É outra forma de mostrar interferência, dessa forma aí. Entenderam? Deixa eu ver. Tem mais duas aqui, ó. Já que eu falei dessa difração e dessa interferência, vamos ver essa questão aqui, ó. Essa questão aqui de vocês é a 813. Essa aqui é a 08.13. Diz o seguinte, ó. A figura seguinte representa as ondas produzidas por duas fontes F e G, que vibram na superfície de um líquido X, Y e Z. São de um líquido, ponto. X, Y e Z são pontos da superfície do líquido. As circunferências indicam cristas. Então, essa parte vermelhinha aqui, marrom, sei lá que cor é essa, indicam cristas. Considere que na região indicada não há amortecimento de ondas, ou seja, as ondas continuam vibrando. Se x, y e z são amplitudes de vibração da água, nos pontos x, y e z, qual é a relação correta entre esses pontos? Aí vocês têm algumas alternativas, ó. Eu vou colocar as alternativas aqui, ó. Letra A diz que x é igual a y, que é igual a z. A letra B diz que a letra B nos diz que nós temos a letra B diz que nós temos x maior que y, né? Deixa eu pegar aqui. X maior que y maior que z. A letra C diz que x é igual a y, que é maior que z. A letra D diz que x menor que z e x menor que y. E a letra E diz que x menor que y e menor que z. Então vamos ver assim, ó. Se essa parte vermelha aqui são cristas, né? Na parte branca, no meio da parte branca, nós temos vales. Certo? No meio da parte branca nós temos vales. Então, o que a gente pode dizer é que aqui, ó, no ponto X, nós temos o encontro de duas cristas. Então, a gente pode dizer que no X, X é encontro de duas cristas. Ou seja, encontro de duas cristas é construtiva, tá? É uma interferência construtiva. É uma coisa que cresce, tá? Então, isso aqui vai ser uma interferência construtiva. É uma interferência
construtiva. O Z, vocês percebem que o Z ele tá onde teriam dois vales? Conseguem perceber? Teriam dois vales, perdão. O Z tá onde tem um vale e uma crista. Vocês conseguem perceber isso? Ele tá na crista da onda produzida por G e no vale da onda produzida por F, tá? Então o Z está num vale com uma crista. Isso dá o que? Vale com crista? Dá uma interferência destrutiva. Isso dá uma interferência destrutiva. E o Y, ele tá onde tem dois vales. Então, o Y, dois vales. Dois vales é a mesma coisa, né? Encontro de dois vales. É exatamente a mesma coisa que encontro de duas cristas, que vai ser interferência construtiva. Interferência construtiva. Então, a gente pode tranquilamente aqui pensar o seguinte: as interferências construtivas têm mesmo valor, ó, que é o x e o y. Então, o x tem o mesmo valor que o y e a destrutiva é menor. Então, esses dois aqui vão ser maiores que o z. Isso dá a alternativa C. Pessoal, vocês entenderam isso aqui? De encontrar as destrutivas, as construtivas? Todo mundo? Escutei só um sim. Tá. Então, pessoal, vou descompartilhar aí. Eu vou mandar isso aqui depois para o PDF. Eu estou esperando o upload das aulas, daí vai uploadar as duas. Tentem fazer, pessoal, as questões aqui que vocês têm, tá? Vocês vão se deparar com algumas um pouco mais complicadas. Eu vou pedir que me chamem no WhatsApp se quiserem, tá? Podem me chamar, não tem problema nenhum. Até terça-feira ou até depois, se vocês forem estudar, podem me chamar. Dizendo, tô com dúvida, não tem problema, eu posso daí no grupo, posso até fazer um videozinho para vocês resolvendo a questão. Eu não me importo, eu gosto de fazer e gosto de ajudar vocês, tá? Eu agora vou fazer a chamada, então, da nossa aula de hoje, rapidinho, para vocês não se atrasarem, tá bom? Então, atenção aí, vamos acordando, correndo, ligando aí as coisinhas. Vamos lá que eu vou fazer a chamada. Vou começar hoje, então, aqui. Ana, tá aí? Eu! Ok. Ana, Beatriz? Não. Bruna? Caio? A Bruna tá aí? Ok. Caio tá presente. Peraí, Beatriz. A Bruna tá aí. Tá, Caio tá aí. Davi? No. Stephanie? Gabriel? Ok. Henrique? Igor? João Vitor? Júlia? Kaique? Larissa? Lauro? Lucas Araldi? Lucas Rigueto?
Lucas Martins, Lucas Gonçalves, Luiz Carlos, tava aí. Luiz Felipe, Marcelo, Natália, Nicole, Patrick, Tainá, oi, Vinícius. Ai, tão bom ouvir presente, parece que a gente vai ganhar presente. Aline, Bernardo, Brian, Camille, oi, Cecília. Pessoal, a hora que vocês forem fazer prova, na aula seguinte, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem corrigir alguma questão da prova, alguma coisa assim, quiserem gabarito da prova, podem me pedir, tá? É só me pedir, eu tô sempre aqui. Sempre disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Cíntia. Oi. Daniele. Eduarda. Emily. Eric. Gabriel de Abreu. Gabriel Costa. Guilherme. Oi, tá aí. Guilherme. Júlia Paiva. Júlia Sayumi Goulart. A outra Júlia, eu ainda vou aprender esse sobrenome. Weingartner. Weingartner. Não tá aí hoje? Hoje que aprendi o sobrenome dela, viu? Júlia Augusto. Kiara. A impressão que Kiara tava aí. Leonardo. Letícia. Oi, Júlia. Pera, deixa eu mudar aqui. Luiz Otávio. Manuela. Maria Clara. É a Mulberstedt. Maria Clara Soares. Maria Eduarda. Mariana. Na coxinha? Na cozinha? Oh, foi comer coxinha e nem trouxe pra nós, né? Que coisa. Samara. Né, eu já. Deixa eu mudar aqui. Lucas. Deixa eu mudar aqui, Lucas. Já ajeitei, tá? Próxima vez que for comer coxinha, traz pra gente. Tô brincando. Samara. Samara tá aí? Não? O Andrea. Oi. Então, pessoal, por hoje é só, viu? Tem que terminar antes para não atrasar vocês. Ótima aula, ótima semana. Depois, quando eu receber os links das nossas aulas, eu posto para vocês, tá ok? E daí eu mando também o PDF das aulas e o nosso PowerPoint, para vocês poderem estudar. Oi, diga. Não, essa aqui é a reposição de semana passada,
tá? Eu tô tentando com a Jaque um horário para nós termos aulas que não seja assim aula de conteúdo, para a gente ter aula só de resolução de atividades, para durante a nossa aula da manhã a gente poder passar conteúdo e exemplos, né? E aí vocês poderem fazer atividades em casa e a gente ter uma tarde de aula de resolução das atividades da apostila, porque senão a gente perde bastante tempo do nosso conteúdo que eu posso aprofundar mais fazendo atividades, sabe? Que é curto tempo, né? E até online assim é mais difícil para explicar tudo bem detalhado para vocês, né? Então eu estou querendo ver se eu consigo um tempinho assim de uma aula para quem que tiver interesse em ir, né? Para a gente sentar e resolver as atividades da apostila, né? Que eu acho, daí eu tô tentando com ela que agora deu P2, segunda chamada, recuperação, já vai vir P1, é tudo muito junto assim, né? Então a gente está tentando organizar um horário agora para isso, que eu acho que vai ser bem bom pra gente. Tá bom? Então tá, pessoal. Ótima semana. Beijo para vocês. Tchau. Para vocês também. Qualquer coisa para vocês também. Tchau, gente. Tchau. Fiquem bem. Tchau.